Oi, pessoal! Eu sou a Luísa Bringel e este é o episódio de número 12 do Atualize e Revisa, o podcast do IDEG que transforma notícias relevantes em revisão estratégica para o CACD. Hoje, dia 16 de setembro de 2025, vamos falar sobre manifestações políticas pelo mundo, do Nepal à França, passando pelo Japão. O que esses três casos têm em comum? Sociedades nas ruas, governos fragilizados e políticas externas impactadas pela instabilidade interna. Foco total, atualize e revisa. E vamos às notícias da semana. No Nepal, o governo proibiu 26 redes sociais, de WhatsApp a Instagram. O estopim virou incêndio, prédios públicos atacados, toque de recolher, exército nas ruas, mais de 30 mortos e centenas de feridos. Milhares de presos escaparam em meio ao caos, parte já recapturada. A juventude, especialmente a geração Z, puxou os protestos, transformando a expressão Nepo Kids em símbolo de revolta contra a elite política e a corrupção. O primeiro-ministro renunciou, ministros caíram. O Nepal, encravado entre Índia e China, é peça sensível no tabuleiro regional. Nova Delhi já pediu calma. Pequim observa cada passo. No caso francês, o presidente nomeou um novo primeiro-ministro, o quinto em menos de 2 anos. A missão é aprovar o orçamento de 2026 em meio a uma dívida crescente. Mas a resposta foi imediata. 175 mil manifestantes, bloqueios, incêndios pontuais, centenas de prisões e greves já convocadas. A oposição fala em moção de censura e pesquisas apontam desaprovação popular. No Japão, o chefe de governo renunciou após derrotas eleitorais e desgaste com o custo de vida. Até a escolha do novo líder do partido governista, ele segue como interino. Enquanto isso, o iene despenca, os títulos públicos oscilam e Tóquio anuncia acordo com os Estados Unidos, trocando investimento japonês por alívio tarifário. 3 países diferentes, 3 crises distintas, mas um mesmo fio condutor. Instituições sob pressão e sociedades cobrando integridade e respostas econômicas. Esses casos dialogam diretamente com política internacional, geografia, história e economia. Na política internacional, temos o que Robert Putnam chamou de jogo de 2 níveis. Os líderes negociam ao mesmo tempo no plano interno e no plano externo. Quando estão enfraquecidos, por exemplo, domesticamente, perdem poder de barganha no cenário internacional. E aqui vale comentar, esse conceito ele é bem interessante para você trazer em uma questão de terceira fase, segunda fase, uma questão dissertativa, o conceito de jogo de 2 níveis, para associar a política interna à política externa. Na geografia, o Nepal é um clássico estado tampão, espremido entre Índia e China. A França, por outro lado, é peça central da União Europeia, enquanto o Japão é potência insular no Pacífico. Na história contemporânea, o Nepal ainda carrega as marcas da abolição da monarquia em 2008 e da Guerra Civil Maoísta. A França tem longa tradição de contestação social e sindicalismo, enquanto o Japão vive ciclos de governos curtos e instabilidade desde os anos 2000. Na economia, vemos como austeridade e inflação pressionam governos e mudam prioridades externas. Vamos aprofundar agora a análise de cada caso, conectando os fatos às estruturas políticas e geopolíticas que importam para o Itamaraty.
Primeiro, o Nepal. Dizer que o país é um estado tampão é só o começo. Atenção CACDista! A política externa nepalesa é um exercício constante de equilíbrio entre Índia e China. Pense nisso como uma corda bamba geopolítica. De um lado está a Índia, com quem o Nepal mantém fronteira aberta, laços culturais, laços religiosos profundos, além de um tratado de amizade que, na prática, coloca o país na esfera de influência indiana. Para a Índia, um Nepal instável ou hostil é uma grande vulnerabilidade de segurança. Do outro lado está a China, que usa seu poder econômico para expandir influência. Pequim financia grandes obras de infraestrutura, como estradas e ferrovias que cruzam os Himalaias dentro de sua iniciativa global de investimentos. O objetivo é claro: reduzir a dependência histórica do Nepal em relação à Índia e consolidar sua presença no sul da Ásia. O ponto-chave é este. Dentro do próprio Nepal, grupos políticos se alinham ora à Índia, ora à China. Isso significa que uma crise de governo não é apenas um problema doméstico. Ela pode redefinir o equilíbrio estratégico da região. Agora vamos conversar sobre a França. A crise francesa mostra bem os limites do semipresidencialismo. Esse sistema foi criado para dar força ao presidente, mas funciona melhor quando ele tem maioria no parlamento. Sem essa maioria, como acontece hoje, o presidente continua responsável pela política externa e pela defesa, mas não consegue aprovar, por exemplo, sua agenda interna, como o orçamento. É aí que a rua entra em cena. Greves e manifestações fazem parte da cultura política francesa. Quando o parlamento trava, a sociedade pressiona nas ruas. O efeito externo é imediato. Um presidente consumido por crises domésticas tem menos força para liderar a União Europeia, o que enfraquece o motor franco-alemão em temas cruciais como a guerra na Ucrânia ou a transição energética. Ou seja, a crise não é apenas sobre o orçamento de 2026, é sobre a capacidade no núcleo da União Europeia de se governar e, por consequência, de liderar no cenário global. Por fim, o Japão. A instabilidade japonesa vem das disputas internas do partido que domina a política há décadas. Essas facções internas fazem e desfazem primeiros ministros com rapidez, criando uma verdadeira porta giratória de líderes. Esse vai e vem atrapalha o enfrentamento de problemas de longo prazo, como a dívida pública e o envelhecimento populacional. E o impacto externo também é muito grande. Desde o pós-guerra, o Japão vive sob uma constituição pacifista. Hoje, existe um debate forte sobre rever esse modelo para assumir mais responsabilidades de defesa na Ásia. O problema é que essas reformas exigem estabilidade e apoio político, duas coisas que a sucessão constante de governos não permite. O resultado é uma certa paralisia estratégica. O Japão continua dependente dos Estados Unidos para sua segurança, justamente em um momento em que seus aliados esperam uma postura mais ativa diante da ascensão da China e das ameaças da Coreia do Norte. Agora, vamos abrir um adendo para entender por que essas crises se desenrolam de maneiras tão diferentes. Tudo passa pela forma como o poder é dividido em cada país. Comecemos pela França. O semipresidencialismo francês é marcado por um executivo com duas cabeças. Atenção CACDista! De um lado, o presidente, eleito pelo povo, com poderes fortes em política externa e defesa. De outro, o primeiro-ministro, nomeado pelo presidente, mas que depende do apoio da maioria no parlamento para governar. O ponto de instabilidade surge quando o presidente não tem maioria parlamentar,
é o caso atual. Ele continua liderando a política externa, mas vive sob a ameaça de derrotas no legislativo e de moções de censura contra seu gabinete. Agora olhemos para Japão e Nepal, que adotam o parlamentarismo. Atenção CACDista! Nesse sistema, o primeiro-ministro é escolhido dentro do parlamento e só governa enquanto mantiver apoio da maioria. O chefe de Estado, o imperador no Japão ou o presidente no Nepal, exerce funções principalmente simbólicas. A vantagem é a agilidade. Se há maioria, o governo toca sua agenda. A desvantagem é a instabilidade. Um simples voto de desconfiança pode derrubar o governo. No Japão, a instabilidade não vem da oposição, mas de dentro do próprio partido no poder, dividido em facções que competem entre si. No Nepal, o problema é outro, a fragmentação partidária, que torna difícil formar coalizões sólidas, levando a governos que mal chegam a completar um ano. Por fim, o presidencialismo como no Brasil. Aqui, o presidente acumula os papéis de chefe de Estado e chefe de governo, eleito independentemente do Congresso. Os mandatos são fixos, tanto do Executivo quanto do Legislativo, e cada um tem sua própria legitimidade popular. Essa separação pode gerar impasses. Para governar, o presidente muitas vezes precisa negociar com vários partidos. A atenção CACDista é o chamado presidencialismo de coalizão. E sigamos. Vamos abrir um adendo especial para o Nepal. Apesar de nunca ter sido formalmente colonizado, o país viveu sob forte influência britânica no século XIX. Depois, seguiu muito atrelado à Índia. A ruptura veio na década de 90, com uma guerra civil que durou 10 anos e deixou milhares de mortos. De um lado, a monarquia autoritária. Do outro, uma insurgência inspirada pelo maoísmo que prometia acabar com o sistema de castas e a pobreza feudal. Em 2008, após esse conflito, a monarquia foi abolida e o Nepal se tornou uma república democrática. Mas a transição foi turbulenta. Demorou anos para aprovar uma nova Constituição. E foi aprovada só em 2015. Desde então, o país vive de governos frágeis e instáveis. Quando vemos os protestos atuais liderados pelos jovens, eles estão reagindo a uma elite política que, para eles, falhou em cumprir as promessas de paz e de renovação. A instabilidade de hoje é, na verdade, um reflexo dessa transição incompleta de uma monarquia feudal para uma democracia moderna. A geopolítica do Nepal, como Estado tampão, é importante, mas a compreensão de sua trajetória histórica é o que realmente fortalece a resposta. E como tudo isso pode cair na sua prova? Na primeira fase, pode aparecer de forma mais direta e conceitual. Por exemplo, abordando o Nepal como Estado tampão entre Índia e China. Ou até a lembrança de que a França não é um parlamentarismo puro, mas sim um semipresidencialismo. No caso do Japão, podem cobrar o papel apenas simbólico do imperador, enquanto o premier e o parlamento conduzem a política. Já na terceira fase, a banca pode pedir uma análise comparativa que conecte os três casos. Algo como: explique como crises políticas domésticas em Nepal, França e Japão afetam suas políticas externas. Em sua resposta, aborde legitimidade, poder de barganha internacional e geopolítica regional. Em resumo, a prova pode cobrar tanto dado literal, localização geográfica, tipo de regime, papéis institucionais, quanto a análise mais profunda, mostrando que governos frágeis dentro de casa
têm menos força para projetar poder lá fora. Eu sou a Luísa Bringel e esse foi mais um episódio do Atualize e Revise, o seu podcast de revisão estratégica para o CACD. Hoje, vimos como 3 crises em diferentes lugares mostram o mesmo padrão: instituições pressionadas, sociedades que exigem mudança e a relação intrínseca entre política externa e política interna. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá e bons estudos!